Senhores vereadores, boa noite. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Câmara. Essa noite trata-se da audiência pública de responsabilidade fiscal, na qualidade de presidente da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, declaro aberta a presente audiência. Minha saudação, de maneira especial, àqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Agradeço aos componentes desta mesa, o senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário de Governo Municipal, Luiz Guilherme, secretário adjunto de Assuntos da Fazenda. Agradeço a presença dos vereadores que estão presentes na plataforma virtual. Gostaria de destacar aqui a presença do nosso presidente, vereador Palinha, que está aqui presente com a gente, e na plataforma, vereadora Alessandra Lucchesi, vereador Marcelo Slemo, vereador Kula, vereador Lelo, muito obrigado. Cláudia Gabriel também, me perdoe, está ali. A Érica da Liga do Bem também, está junto com a gente. E se tiver mais alguns vereadores presentes na plataforma, nós vamos comunicando aqui a presença de todos. Esta audiência terá duração de 90 minutos, então vamos até às 19h30. Ela está sendo realizada perante a Comissão de Finanças, em cumprimento ao estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, parágrafo 4º. Gostaria de agradecer ao vereador Silvio, que faz parte da Comissão de Finanças, vereador Marcelo Slemo, que faz parte da Comissão de Finanças também. Devido às medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus adotadas neste momento de pandemia, o acesso às dependências da Câmara está limitado apenas aos vereadores da comissão, servidores e expositores. Esclareço, estamos ao vivo pelo canal 31.3 da Rede Aberta de Televisão, canal 2 da Claro Net TV. Site e Facebook da Câmara. Portanto, a participação da sociedade está assegurada de maneira remota. Gostaria de aproveitar e pedir a colaboração de todos na manutenção da ordem para que os trabalhos transcorram bem e sem desviar o foco. Conforme já divulgado no momento do debate, a interação com o público será por meio de mensagem ao WhatsApp pelo número 99610-1981. Se porventura alguma pessoa desejar enviar algum documento para embasar a pergunta, deverá fazer no mesmo momento enviando o arquivo por WhatsApp ou e-mail tvcamara@botucatu.sp.gov.br. Os servidores da casa irão monitorar as lives no Facebook para orientar sobre o encaminhamento de perguntas, as quais serão repassadas aos expositores ao vivo, e a resposta se dará da mesma maneira durante a audiência. Nesse momento eu passo a palavra ao senhor secretário Fábio Leite para a sua explanação sobre o desempenho da gestão financeira da Prefeitura no primeiro quadrimestre deste ano, ou seja, janeiro a abril. Antes eu gostaria de agradecer também, que pertence à equipe do senhor secretário Fábio Leite, a Tasta e o Leonardo presente aqui para assessorar também. Muito obrigado pela presença. Fala então do nosso secretário Fábio Leite. Boa noite. Cumprimento a todos que nos acompanham através da figura do vereador Sargento Laudo, responsável e presidente dessa audiência. Como de costume, eu trago um material para fazer a abertura dos trabalhos, que consolida as principais informações relacionadas ao fechamento, ao encerramento do primeiro quadrimestre, e após a apresentação nós fazemos a abertura para comentários, para dúvidas, etc. Projeção, por favor. Essa audiência pública, conforme descrito pelo vereador Sargento Laudo, ela refere-se ao primeiro quadrimestre do exercício de 2021
e segue rigorosamente o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Próxima página, por gentileza. Primeiro item de apresentação são os recursos financeiros, de tal forma que as disponibilidades financeiras apresentadas no dia 30 de abril de 2021 têm a seguinte configuração. Recursos de livre movimentação, R$ 53.082.360,86, que corresponde a 48,31% do total. Recursos vinculados, R$ 57.612.316,69, que correspondem a 51,69% do total. De tal forma que a disponibilidade financeira na data mencionada tem um montante de R$ 111.454.677,55. Perdão. Importante mencionar que os recursos vinculados, eles são originários de receitas com fins específicos de aplicação, inclusive convênios, recursos esses ligados principalmente às áreas de educação, saúde, social e infraestrutura urbana. O segundo item, a letra B, um resumo do orçamento municipal. A receita arrecadada, já excluída a retenção do Fundeb, no primeiro quadrimestre, foi de R$ 165.432.146,40, relacionada a um orçamento municipal aprovado nessa Casa de Leis no ano passado, de R$ 422.888.850, de tal forma que essa arrecadação realizada no primeiro quadrimestre corresponde a 39,12% do orçamento previsto para o exercício todo de 2021. As despesas que foram realizadas no primeiro quadrimestre foram de R$ 194.881.858,74. E as despesas pagas no primeiro quadrimestre, R$ 101.921.070,03. Em relação à Lei dos Meios, nós sempre trazemos um comparativo das receitas arrecadadas no primeiro quadrimestre de 2021 e comparamos com o primeiro quadrimestre de 2020. Nesse momento, tratando as principais receitas. No primeiro quadrimestre de 2020, essa porção, esse grupo de receitas, teve uma arrecadação de R$ 108.267.576,95. E no primeiro quadrimestre de 2021, R$ 124.860.403,95. O detalhamento dessas receitas pode ser encontrado no anexo C1 do material. Comparando agora a receita orçamentária arrecadada, no mesmo critério apresentado no item B, isso é, comparando as receitas já descontadas as retenções do Fundeb e também fazendo a comparação do primeiro quadrimestre de 2020 com o primeiro quadrimestre de 2021. Nesse período, em 2020, tivemos a arrecadação de R$ 144.602.158,19 e no mesmo período, em 2021, R$ 165.432.146,40. A distribuição mensal dessas receitas está disposta no anexo D1. Em relação às despesas, também seguindo a metodologia de comparação entre os quadrimestres, o primeiro de 2020 e o primeiro de 2021, nós temos que as despesas empenhadas no primeiro quadrimestre de 2020 teve um montante de R$ 215.333.519,44 e no mesmo período de 2021, o montante de R$ 194.888.858,74. E a distribuição dessas despesas está disposta no anexo E1. Seguindo com o comparativo de despesas, mas desta vez tratando as despesas que foram pagas, no primeiro quadrimestre de 2020, tivemos um montante de R$ 102.794.000
799,65, e no mesmo período em 2021, o montante de R$ 101.921.070,03. E a distribuição mensal está disposta no anexo E1. Partindo para o conceito de restos a pagar, os valores que foram transferidos de exercícios anteriores para esse exercício de 2021 têm um total de R$ 38.626.663,16. Até o dia 30/4 de 2021, desse total de 38 milhões, foram pagos R$ 10.779.902,65 de recursos próprios e R$ 10.790.931,22 de recursos vinculados. Durante o primeiro quadrimestre, foram cancelados R$ 638.950,26, de tal forma que desse montante de restos a pagar, restam, R$ 16.416.879,03. Em relação às despesas judiciais, sentenças judiciais, no primeiro quadrimestre de 2021, foi pago o montante de R$ 1.181.079,36, dos quais R$ 434.230,21 relacionadas às sentenças trabalhistas e R$ 746.849,15 de outros tipos de sentenças. Em relação às restituições, durante esse primeiro quadrimestre, foram devolvidos, através da conta de recursos conveniados, o montante de R$ 207.323,63, cujo detalhamento encontra-se no anexo H1. Em relação às despesas com pessoal, sempre fazemos as ressalvas de que nesse momento nós não trazemos a informação consolidada, porque ainda nós não cumprimos o calendário de envio da UDESP, mas tratando a despesa da Prefeitura Municipal no período, tivemos aplicado com o funcionalismo, considerando tanto os inativos, pensionistas, encargos e a própria mão de obra terceirizada, o montante de R$ 122.448.330,65. Com o Vale Compra Alimentos e Vale Saúde, também nesse período do primeiro quadrimestre de 2021, foram investidos, o montante em despesa de R$ 7.998.622,13, dos quais R$ 6.375.229,47 com o Vale Compra Alimentos e R$ 1.623.392,66 com o Vale Saúde. Em relação à restituição do Fundo Especial de Previdência, nós tivemos nesse período restituído aos servidores o montante de R$ 6.117,18. Tratando os percentuais obrigatórios de aplicação, em relação à educação, a aplicação mínima obrigatória para o período seria de R$ 12.337.975,30, e nós tivemos, nesse período, o montante de R$ 19.597.882,52 de despesas liquidadas e R$ 10.111.117,46 de despesas pagas, de tal forma, considerando que para fins de aplicação são válidos os valores liquidados, um percentual de aplicação na educação no período de 39,71%. Na mesma visão da saúde, a aplicação mínima obrigatória seria de R$ 18.324.889,09, sendo que no período tivemos de despesas liquidadas R$ 35.469.162,44 e de despesas pagas R$ 26.883.318,13,
com a mesma consideração feita acima, de que são considerados os valores liquidados no período para fins de aplicação, temos na saúde o percentual de 29,03% de aplicação. Em relação ao terceiro setor, foram transferidos recursos financeiros no período de janeiro a abril, a importância de R$ 31.490.146,97, através e para todas as entidades que atuam nas áreas de saúde, educação, social e tecnologia, e distribuindo por tipo de relacionamento, por tipo de formalização, nós temos que os termos de fomento tiveram de transferência R$ 3.344.428,46, cujo detalhamento encontra-se no anexo L1. Em relação aos termos de colaboração, tivemos o total de R$ 5.030.507,80, cujo detalhamento encontra-se no anexo L2. Para os termos de convênio, tivemos a transferência de R$ 7.882.969,94, detalhamento no anexo L3. E, por fim, os contratos de gestão tiveram atribuídos R$ 15.232.240,79, cujo detalhamento encontra-se no anexo L4. Seguindo para a consideração sobre o Fundeb, normalmente nós apresentamos o saldo do Fundeb no encerramento dos períodos, e o saldo no encerramento do primeiro quadrimestre era de R$ 13.102.125,03. Outro detalhamento que trazemos nessa apresentação são os investimentos em obras, que no primeiro quadrimestre tiveram empenhado o montante de R$ 3.957.770,21. E, por fim, a observação em relação à CIP, que é a contribuição de iluminação pública, a arrecadação no primeiro quadrimestre atingiu um montante de R$ 3.355.467,24, cujo detalhamento encontra-se no anexo O1. Senhor presidente, eu concluo aqui a apresentação desse sucinto material e me coloco à disposição para a resposta de dúvidas e comentários que eventualmente surjam. A partir desse momento, vamos abrir a palavra aos vereadores e ao público, de maneira remota, respeitando o tempo máximo de 2 minutos para cada indagação. Informo que os servidores da Casa ajudarão na interação remota com o público. Novamente, esclareço que para fazer perguntas ao público poderá enviar uma mensagem através do WhatsApp 99610-1981, informando o nome e a pergunta. As perguntas serão repassadas ao expositor ao vivo e a resposta se dará da mesma maneira. Por gentileza, vamos manter o foco e a clareza nas perguntas. Eu gostaria, nesse momento, de abrir a palavra primeiramente aos senhores vereadores que estão nos acompanhando. Se tiverem alguma pergunta, por favor. Peço a palavra, vereador Laudo. Vereador Marcelo Sleiman, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite Fábio, boa noite Guilherme, prazer revê-los, mesmo de forma remota, e a todos que nos assistem nesse momento. Inicialmente, parabenizar pela apresentação, mais uma vez muito didática, muito concisa, mas didática. Fábio, eu vou fazer algumas considerações. Aí, presidente Laudo, eu faço uma questão, daí passo para outro vereador ou faço todas? O que o senhor acha? Como é que procede? Vereador Marcelo, por favor, se o senhor puder mandar uma pergunta para que fique com mais clareza e o público possa entender o que o senhor está direcionando para a mesa, por favor. Agradeço a orientação. Então, pela rápida análise no material recebido, nós temos aqui que, mesmo com a queda da arrecadação de IPTU e ISS já prevista, né, inclusive passou por essa casa, a postergação para a cobrança do IPTU e do ISS para o segundo semestre,
nós temos algo que chama atenção em relação aos impostos, né? O ICMS é um caso deles que eu elenquei aqui. Em relação ao ano passado, um acréscimo de 7,5 milhões, o próprio FPM um acréscimo de 7 milhões, o IPVA um acréscimo de 1 milhão, o ITBI acréscimo de 7 milhões. Isso eu gostaria de perguntar para vocês, isso já é um sinalizador, um indicador de que a economia está dando indícios de recuperação, porque nos chamam a atenção esses valores, né, são valores significativos e substantivos, o que me parece é uma recuperação da economia, né, tendo em vista o valor muito superior ao do ano passado, numa inflação anual, né, se eu pegar NPC, o IPCA de 2,5%, 3,5%. Então, a minha primeira pergunta é essa, já é reflexo de uma recuperação da economia? Agradeço a pergunta, vereador Marcelo. Eu vou respondê-la em duas partes. A primeira, sim, quando nós olhamos a quebra, né, nos anexos do perfil dos impostos, a gente vê que, além dos repasses diretos da União, outros tipos de impostos, como o senhor já comentou, também tiveram uma arrecadação superior ao que estava previsto no nosso orçamento e que, portanto, representa que, pelo menos a retração que aconteceu especialmente no mês de abril de 2020, não se fez presente nesse primeiro quadrimestre. Pelo que os economistas, os renomados economistas, tratam, né, no âmbito nacional, ainda é cedo de se dizer que a economia já está se recuperando ou já está se recuperada e muito menos se prever qual que vai ser o comportamento daqui até o final do ano. Ainda tem muita coisa para acontecer. Mas se levarmos em consideração apenas o primeiro quadrimestre, da forma didática que o senhor também bem colocou, sim, a gente consegue afirmar que existe um reflexo no nosso orçamento dessa provável, dessa possível recuperação. Especialmente se fizermos a comparação da primeira parte do material, das receitas, né, que foram arrecadadas comparando 21 com 20 nesse primeiro quadrimestre, a gente tem um incremento de aproximadamente 14% ou 15%, o que de fato representa essa questão. A gente não pode, entrando na segunda parte da resposta, dentro da transparência que nós sempre tivemos no Executivo com essa Casa de Leis e o respeito que a gente tem com essa Casa de Leis, os senhores vão se lembrar do contexto da aprovação do nosso orçamento no ano passado. A metodologia que a gente adotou para a proposição do orçamento 2021, que foi feita na Câmara no ano passado e aprovada por essa Casa de Leis no ano passado, dado o cenário turbulento em que o mundo, mas principalmente o Brasil, vivia, nós consideramos naquela ocasião que qualquer projeção de índice para um orçamento 2021 seria um mero chute. Então, os senhores vão se lembrar que o contexto do nosso orçamento de 21, mais uma vez aprovado ano passado por essa Câmara, ele foi um orçamento muito similar ao que a gente teria para o ano corrente. Em outras palavras, a gente tentou deixar o orçamento 2021 muito próximo ao orçamento 2020, por conta dessa imprevisibilidade gigantesca que existia e ainda existe desses indicadores. Então, essa é uma segunda explicação para a pergunta do senhor, desse descolamento de arrecadação. Primeira parte, mostrando que, de fato, o arrecadado ele foi maior que comparando 21 com 20, e pode ser um reflexo, sim, dessa movimentação econômica mais positiva, mas a gente não pode deixar de lado de que esse foi um orçamento um pouco mais difícil de ser elaborado, ou talvez, como alguns gostam, um pouco mais conservador, por conta de toda essa imprevisibilidade. Então, isso também responde, na linha da análise do excesso de arrecadação, ou eventual excesso de arrecadação, essa segunda parte também contribui nessa resposta. Pela ordem, senhor presidente, eu vou me candidatar para fazer uma pergunta para o nosso secretário. Só controlar aqui, porque são muitas informações. Legal. Prezado Fábio, boa noite a você, o Guilherme. Mais uma vez, é uma grande alegria tê-los aqui, trazendo à tona essa importante explicação sobre o comportamento financeiro da nossa prefeitura. A gente percebe que vocês têm um zelo todo especial, e eu achei muito pertinente a pergunta do Marcelo Sleiman, né? A gente vive um ambiente muito volátil, complexo, ambíguo,
e difícil, aliás, muito difícil de se fazer previsões, né? 2020 foi um ano que trouxe isso muito claramente para os administradores, ainda mais para os administradores públicos, como vocês, como nós, né? De uma maneira direta ou indireta. Mas para o público que está em casa nos assistindo e tem essa vontade, essa pretensão da informação, essa sede da informação, mesmo vivendo esse ambiente complexo, onde previsões são muito difíceis, mas já andando aí 1/3 do ano, mais de 4 meses, mais de 40% do ano, como que você analisa e acha que que vai ser esse ano de 2022, porque, lógico, a gente fala de queda de arrecadação, de dificuldades e tudo mais, né? Então, eu acho que o povo, ele quer ter essa certeza ou essa preocupação menor de como o secretário de Finanças, de Economia, da Fazenda de Botucatu está enxergando o comportamento desse ano, por mais difícil que as previsões sejam apresentadas para qualquer um de nós. Por favor. Agradeço a pergunta, vereador Silvinho. Se o senhor me permite, eu até vou tomar um pouquinho mais de tempo para respondê-la. A gente tem que avaliar algumas vertentes, né? A primeira vertente é quando nós, voltando até a questão do vereador Marcelo Sleiman, quando a gente parte de uma comparação pura e simples do realizado do primeiro quadrimestre de 2020 com o realizado do primeiro quadrimestre de 2021, eu diria um ano que indica, ou tudo indica, que será um ano muito positivo do ponto de vista orçamentário. Porque, como comentei na resposta anterior, se simplesmente nós fizermos a comparação da arrecadação desses primeiros quadrimestres dos anos, nós estamos falando de um orçamento esse ano 14% maior. Essa é a primeira parte da pergunta. Quando eu comparo, usando um pouco da nossa experiência, o que aconteceu em 2020 com o que aconteceu em 2021 na prática, nós temos que lembrar que 2020, os anos de janeiro, fevereiro e parte de março, teoricamente, eu vou pôr entre aspas, eles foram meses normais na cidade de Botucatu, no Brasil, porque a pandemia estava chegando. Perfeito. Todo esse engessamento econômico, toda essa problemática econômica, ela começou em meados de março para diante. E isso a gente não viveu de uma forma tão desorganizada, apesar da pandemia estar presente, nesse primeiro quadrimestre. Então, quando eu comparo, por exemplo, abril de 2020 com abril de 2021, usando uma expressão que o senhor colocou, né, ambíguo, foi um ano em 2020, um mês em 2020 catastrófico, um mês onde a gente fez menos 6 milhões de orçamento no ano passado, no mês de abril, para um ano em 2021, para um mês em 2021, absolutamente positivo do ponto de vista da arrecadação. Seria a segunda parte da resposta. A terceira parte da resposta, usando um pouco desse cenário da mídia internacional e nacional. O que nós vemos é um cenário ainda muito conturbado, ainda pouco previsível. Perfeito. Eu diria o seguinte, se nós tivermos um comportamento do ano, ainda de novo, só do ponto de vista arrecadatório, nos próximos 2 quadrimestres, igual foi o primeiro, eu diria, um ano excelente. Agora, as informações que nós recebemos ainda são muito difusas, elas são muito complexas, então não dá para a gente cravar de que a gente vai ter esse comportamento ao longo de todo o ano. De qualquer forma, que talvez seja a conclusão que o senhor espera da minha resposta, que metodologia nós adotamos com o prefeito Pardini para fazer a gestão dessa incerteza? Conservadorismo, moderação. Então, o que nós estamos fazendo inclusive amanhã, eu provavelmente protocolarei um novo projeto de lei na Câmara para tratar esse excesso de arrecadação. Então, o que a gente está fazendo apura-se um mês, verifica-se quanto eventualmente se teve de excesso de arrecadação, parte desse excesso de arrecadação se transforma num projeto e vai fazendo as aplicações nas diversas prioridades que nós temos. Então, Fábio, você está dizendo que todo o excesso de arrecadação, então, nós já vamos queimar nesse projeto de lei? Não. Assim como nós fizemos no último projeto que os senhores aprovaram, parte do superávit a gente usou em algumas ações do governo, mais uma vez, parte do excesso de arrecadação a gente vai usar em ações do governo. E à medida que o ano vai correndo, esses excessos vão sendo confirmados ou não, novos projetos virão para fazer essa aplicação. Então, é assim que a gente tem feito, em parceria com o prefeito Mário Pardini e com todos os secretários, a gestão orçamentária dentro desse cenário de incertezas
que no primeiro quadrimestre foi positivo, mas continua um cenário de incerteza que o senhor perguntou. Excelente resposta, senhores vereadores. Se não tiver nenhum outro vereador inscrito, o vereador Marcelo, ele pediu para fazer mais perguntas, fica em aberto a manifestação do vereador ou do público. Então, pela ordem, então, senhor presidente. Fica à vontade, vereador Marcelo Slemo. Bom, a minha segunda colocação, Fábio, é em relação ao Fundeb, né? Nós encontramos no material algo em torno de 13 milhões, é isso, né? Eu não tenho a lei do ano passado aqui em mãos, mas esse total, esse montante de 13 milhões, ele já reflete o novo Fundeb ou ainda é cedo para afirmar que esses repasses já pertencem ao novo Fundeb ou continua nos moldes do anterior? Agradeço a pergunta, vereador Marcelo. Ainda é cedo para nós fazermos essa afirmação. As perguntas elas estão, inclusive, muito bem estruturadas, porque uma está me dando a deixa de resgatar a anterior. Então, dentro da pergunta do vereador Silvio, né, que foi o segundo a se colocar aqui nessa audiência, o cenário de imprevisibilidade ele é muito grande ainda, e para o Fundeb não é diferente. Esse saldo apresentado do Fundeb, até voltar no material para falar o número exato, esse saldo apresentado no Fundeb dos 13 milhões, 102 mil, R$ 125,03, ela é uma informação importante para que os senhores entendam e tenham o comportamento desse primeiro quadrimestre, mas sendo muito honesto e muito pragmático, usando até a expressão e a resposta que deu o vereador Silva na questão anterior, ainda é muito precoce para se afirmar que esse saldo é um saldo positivo ou negativo, que ele é bom ou ele é ruim. Nesse momento, ela é com perdão da palavra, uma mera informação. Por quê? Apesar do novo regramento do Fundeb, das novas projeções que foram feitas pelo governo federal em relação a esse tipo de arrecadação, a gente não consegue identificar, usando o primeiro quadrimestre como exemplo, um descolamento muito grande das receitas originárias do Fundeb. Ao que tudo indica, a prioridade que o governo federal vai dar para a aplicação desses novos percentuais que se propôs a fazer escalonado aí nos próximos anos, vai priorizar as cidades e os estados que tinham uma condição per capita de arrecadação do Fundeb menor. Então, nesse momento, ainda é precoce de se dizer que a cidade de Botucatu vai ser beneficiada com um montante muito diferenciado do Fundeb, utilizando-se a nova legislação. De qualquer forma, nós temos, usando também a lógica que estabeleci com o vereador Silvinho, o que nós temos feito dentro da nossa modelagem de gestão é, no mínimo uma vez por mês, a Secretaria de Governo, e coincidentemente a reunião foi hoje, a Secretaria de Governo se reúne com a Secretaria de Educação, nós fazemos as projeções do que a gente imagina que vai ser a arrecadação do Fundeb, com base nos 4 primeiros meses do ano que nós tivemos esse comportamento, essa simulação, inclusive o próprio Guilherme, que está ao meu lado, faz pessoalmente. E com base nessas simulações, nós vamos fazendo as discussões com a Secretaria de Educação das possíveis aplicações. Eu faço uma ressalva aqui que fiz, inclusive, na minha última audiência que estive com os senhores, que é o seguinte, a nossa grande preocupação em relação ao Fundeb desse ano, tendo ou não tendo um incremento considerável de arrecadação, é em relação à aplicação dos 70%. Por quê? Vou voltar na ambiguidade que o vereador Silvio comentou. De um lado, a legislação do Fundeb nos exige de que o percentual de 70% seja aplicado no magistério. Era 60%, foi para 70%. Por outro lado, a Lei Complementar 173 de 2020, que foi a lei que suportou os auxílios emergenciais dados a estados e municípios, proíbe, limita as despesas com o pessoal. Então nós temos uma condição onde, de um lado, com uma mão, o executivo é obrigado por força de lei a fazer o investimento em pessoal, e com a outra mão, do outro lado, existe uma legislação que impede as despesas ou os investimentos com folha de pagamento. Essa situação nós já levamos uma vez, e comentei com os senhores aqui na minha última audiência para o Tribunal de Contas, e levaremos novamente ao Tribunal de Contas. Porque se é uma aplicação obrigatória e eu sou limitado em aplicá-la, como que a gente vai tratar essa consideração? Então,
Aproveitando a pergunta do senhor, vereador Marcelo, me perdoe até pelo tempo de exposição, mas sendo muito objetivo, ainda é precoce de se afirmar, pelo comportamento do primeiro quadrimestre, de que esse comportamento do Fundeb, essa arrecadação do Fundeb vai ser muito diferenciada, e deixo registrada aqui essa preocupação que nós temos, que mais uma vez está sendo levada ao Tribunal de Contas por conta desse antagonismo, né, dessa contradição que existe entre a aplicação obrigatória do Fundeb e a Lei Complementar 173. Obrigado, secretário Fábio. Aproveitamos para informar a presença da vereadora Rosiello, que também está prestigiando essa audiência. E eu aproveito, secretário, também queria fazer mais uma pergunta. Olhando o relatório que você nos apresentou aqui na página 3, né, falando um pouquinho sobre as sentenças judiciais. Nós temos, até o final do mês de abril, um total de R$1.181.000 dentro dessa conta, né? Chamou minha atenção que, desse total, 434.230 são ações, sentenças trabalhistas, ou seja, estamos falando de ações trabalhistas mesmo, né? Que eu imagino, normalmente, ser uma despesa que você não tem muita previsão, até difícil de orçar. Então, a minha questão, secretário, a minha dúvida, na realidade, é se esse montante percentual dentro de um quadrimestre, né? Se esse montante é um montante percentual normal, se está dentro do esperado, né? Ou se esse passivo, inclusive futuro, ele é considerado ou pode ser até um problema mais à frente, dada a característica e a particularidade do mesmo. Tenho certeza que o senhor me permite, essa pergunta tem muita relação com a sua experiência na iniciativa privada. Com certeza. Mas eu também preciso me estender um pouquinho aqui na resposta para que o senhor tenha um panorama bastante amplo e detalhado dessa questão. Primeiro, que nos primeiros 4 anos de governo do prefeito Mário Pardini, e eu me lembro de ter comentado aqui na última audiência também, nós tivemos a despesa de aproximadamente R$37 milhões com precatórios. Essa despesa foi herdada pelo governo Mário Pardini, por óbvio que de gestões anteriores, e são obrigações que a gente não tem como fugir. São obrigações que, se não forem liquidadas até o final do exercício, significa e representa improbidade administrativa. Graças a Deus, para esse ano de 2021 adiante, essas despesas com precatório terão um patamar muito inferior ao que foram os primeiros 4 anos. De tal sorte que o projeto de lei, o primeiro projeto de lei que a gente mandou para cá, para essa Casa de Leis no início de 2021, usava orçamento de precatórios que a gente sabidamente não vai utilizar e investiu em outras ações do Executivo. Bom, olhando esse número especificamente do primeiro quadrimestre, ele ainda é um número supostamente pequeno. Por quê? Em gestões anteriores, o Executivo tinha como prática deixar o pagamento dos precatórios mais para o final do exercício. Quando nós assumimos a gestão, nós adotamos uma prática um pouco diferenciada, usando um pouco a iniciativa privada como referência. Nós antecipamos esse pagamento para dar mais previsibilidade para o nosso fluxo de caixa. Então, anualmente, nós tentamos iniciar os pagamentos de precatórios a partir dos meses de março. Então, o que o senhor está vendo aqui, nessa apresentação, são despesas de aproximadamente 2 meses só, porque eu iniciei o pagamento em março. Então, aqui tem uma pequena porção em março, uma segunda porção em abril. Então, a tendência é que essa linha cresça, mas, para tranquilizá-los, se a gente considerar os precatórios que já chegaram, nós temos um cenário absolutamente administrado para esse ano de 2021. O que a gente não tem previsão, e daí pode ser que esse número se modifique, é aquilo que se chamam de RPV, se eu não estou enganado, a sigla, né? Que são as despesas de pequeno valor, que podem ir entrando ao longo do exercício. Então, objetivamente, em relação à pergunta do senhor, se eu comparar o ano de 2021 com o que foram os 4 anos anteriores, uma perspectiva muito positiva e sob controle. Onde pode descolar? Eventualmente nos RPVs, que apesar de serem pequenas despesas, né, despesas de pequeno montante, se elas vierem em volume, podem desorganizar essa questão. Do contrário, a nossa perspectiva é de que na entrada do segundo semestre a gente já tem as obrigações com precatórios quitadas.
Isso vai depender, voltando à pergunta do senhor do Marcelo Slema, do comportamento de arrecadação. Se isso continuar da forma como está, a gente consegue aí na entrada do segundo semestre ter essa condição, se não quitada, mas muito próxima da quitação. Marcelo Slema, tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta para o Fábio, nosso secretário. Fábio, em relação a outras oportunidades que nós tivemos juntos aí na Câmara, né, na apuração do superávit do exercício anterior, nós falávamos em apuração também dos restos a pagar, né, os processados e não processados, e agora, no relatório do primeiro quadrimestre, a gente já vê, né, que uma boa parte deles já foi até pago, né? Aqui a gente está vendo aqui na letra F. Então, eu queria saber, assim, hoje a gente já conseguiu fechar de forma gradual não, de forma geral, o superávit do exercício anterior? A gente já tem esse valor fechado? Obrigado, Marcelo. De fato, nós tratamos essa questão quando discutimos, né, com a Comissão de Finanças e a Comissão de Constituição e Justiça, aquele primeiro projeto de lei, né, de alocação de orçamento para diversas ações do Executivo. E sim, agora os números que nós temos em relação ao superávit e aos precatórios, perdão, aos restos a pagar, eles já são números consolidados que serão reportados ao Tribunal de Contas. Então, se nós pegarmos o caixa de virada do exercício, que eu apresentei na primeira audiência, ele era um caixa de R$ 72.940.838,77. Se nós pegarmos a informação que está disposta na apresentação de hoje, do fechamento do restos a pagar, nós temos um montante de R$ 38.626.663,16, o que representa, e eu vou grifar aqui para que a gente tome cuidado, um superávit na visão consolidada de R$ 34.314.175,61. Por que eu grifei a palavra cuidado aqui? Esse superávit não significa 34 milhões, arredondando, disponíveis no caixa para qualquer tipo de ação. Por quê? Para nós tratarmos a utilização dos recursos de superávit, nós temos que analisar recurso a recurso, fonte a fonte, para saber se nós estamos tratando de um recurso vinculado ou um recurso de livre movimentação. Então, de novo, eu repito, é importante que isso fique claro para todos os vereadores e para a população que nos acompanha. O superávit no montante total de 34 milhões não representa diretamente 34 milhões no caixa disponíveis para gastar, porque esses recursos têm diversas origens, diversas fontes e, consequentemente, podem ter diversos vínculos. Chegando na questão do restos a pagar que o senhor colocou, também a informação disposta na página 3 do material letra F é a informação oficial. Então, desse montante de R$ 38.626.663,16, restam R$ 16.416.879,03 do dia 1º de maio de 2021 adiante para serem resolvidos. Eles podem ser pagos, eles podem ser cancelados, como eles podem eventualmente se estender para outros exercícios. À medida que o ano for correndo, as apresentações forem sendo realizadas, eu vou prestando conta desse montante. Para o senhor ter uma ideia, eu faço quadrimestralmente com a equipe do governo, capitaneada pelo Carlos, que é o responsável pela nossa área de empenho, revisões desses restos a pagar. E nós fizemos uma há 15 dias atrás. Muito provavelmente que na minha próxima apresentação, o montante de empenhos ou de restos a pagar cancelados aumente, porque é prática constante dessa administração revisar esses restos a pagar para que aquilo que não tem utilidade ou não será utilizado, a gente possa fazer o cancelamento. Perfeito. Eu encerro as minhas perguntas aqui, agradeço novamente ao Fábio, ao Guilherme, pela
sempre prestativo a participação e parabéns novamente. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Fica à vontade, vereador Lelo. Primeiro, parabenizar, né, a apresentação do Fábio. Nos traz muita tranquilidade, muita segurança, né? Realmente, como disse o vereador Marcelo Sleiman, é uma didática muito grande, simples, mas preciso, uma apresentação concisa, mas com muito conteúdo. E realmente, eu sei que o primeiro quadrimestre é um quadrimestre em que a prefeitura arrecada bastante, né, e não foi diferente em comparação com o ano passado, né, esses 14% aproximado de diferença positiva, né? Então a gente imagina que a gente tem essa segurança, né, que as contas da prefeitura estão muito boas, né, muito bem conduzidas e muito bem controladas. A previsão desse ano, Fábio, seria para uma arrecadação de 421 milhões, né, no orçamento. Mas, a grosso modo, né, alguém leigo pode pegar esse valor do primeiro quadrimestre e multiplicar por 3 e daria quase 500 milhões. Né? Qual que é a previsão de vocês, num cenário real mesmo, olhando, não com um olhar leigo, né, como o nosso, mas um olhar de um especialista? Agradeço a pergunta, vereador Lelo. Se o senhor me permite a brincadeira, eu gostaria muito que a previsão do senhor tivesse certa e a gente arrecadasse 500 milhões. Eu gostaria que o nosso problema realmente fosse estruturar um projeto de lei para o vereador Palhinha, que nos acompanha, de aplicação de um excesso de arrecadação de 80 milhões. Eu gostaria muito de viver esse momento. Acho pouco provável. Mas, resgatando um pouco do início da apresentação e das respostas que dei aos vereadores Marcelo Sleiman e Silvinho, ainda muito precoce para a gente poder cravar um número de excesso de arrecadação. Eu diria que, se esse comportamento do primeiro quadrimestre, que já é um ótimo indicador, mas como o senhor disse, poluído, né, por algumas receitas episódicas, como por exemplo o IPVA, enfim, mas é um indicador. Se nós levarmos em conta esse primeiro quadrimestre, a perspectiva para o ano de 2021 é muito positiva. Por outro lado, nós também temos, a gente olha até o momento a visão da receita, mas a gente também tem que olhar um pouco a visão da despesa. As despesas, como fiz a apresentação, elas estão sob controle, mas esse momento de pandemia ainda impõe despesas episódicas bastante consideráveis. Então, as estruturas, vamos só pegar as estruturas de saúde que foram montadas para o atendimento da pandemia, demandam uma receita ou demandam um montante considerável para custeio. Ampliação das equipes de saúde, a própria compra de EPIs, as diversas modificações que foram feitas em quadro. Então, tudo isso é uma pressão grande. Então, essa combinação, né, vereador Lelo, entre esse possível excesso de arrecadação, mas também essa pressão de despesa, ela precisa ser administrada de uma forma bastante moderada, para não usar a palavra conservadora. Para o senhor ter uma ideia, hoje, como mencionei que tivemos a nossa reunião periódica com as equipes de educação, esse reflexo da pandemia, ele se estende por todas as secretarias. Uma linha importante que surgiu no orçamento da educação é a linha de despesa com EPIs, que hoje tratamos, porque como estamos falando de uma secretaria gigantesca, compra de luvas, compra de aventais, compra de álcool gel, passaram a ser uma linha importante do orçamento da Secretaria de Educação. Mas, de qualquer forma, olhando sob a perspectiva da pergunta do senhor, se nós levarmos em consideração o primeiro quadrimestre, eu diria que tem tudo para ser um ano muito positivo, mas ainda é precoce para a gente fazer essa conta linear, né, matemática, de multiplicar esse excesso de arrecadação do primeiro quadrimestre e considerar que ele vai acontecer ao longo do ano. À medida que ele for acontecendo, e mais uma vez, se Deus quiser, ele permaneça até o final do ano, nós vamos encaminhando os projetos de lei para a Câmara Municipal, para que a alocação desse excesso de arrecadação ou a alocação do superávit, daquilo que é possível que seja aplicado, seja feita com a maior transparência possível, com a participação do Legislativo nessas aplicações. Muito bem, secretário Fábio, nós temos agora uma pergunta externa do público. Por favor, Carol, pode nos fazer a pergunta para o secretário?
Boa noite. Na verdade, é só justificando, o vereador Abelardo comentou no Facebook que devido à internet ele não está conseguindo entrar no Zoom, mas por enquanto não temos perguntas. Ok, obrigado. Mais alguém? Boa noite, vereadora Rose. Boa noite, Rose. Pois não? Boa noite a todos. Eu quero fazer uma pergunta bem geral para o secretário. Boa noite. Nós estamos com um problema técnico com a comunicação com a vereadora Rose. Assim que voltar, a vereadora, se estiver nos ouvindo, quiser Eu continuar estou a ouvindo pergunta. muito bem. Por favor, vereadora. A gente não está ouvindo a senhora, tá? Tá, não, para mim está perfeito. Eu queria perguntar para o secretário, que eu me recordo que quando nós aprovamos a lei para a lei do orçamento municipal de 2021, os senhores apresentaram na Câmara e informaram que estava basicamente não tendo, era bem semelhante ao orçamento daquele ano de 2020. Então, se 422 milhões, arredondando, né? 422 milhões previsto para 2021, os senhores pouca alteração fizeram, considerando a pandemia, considerando instabilidade, e então praticamente se repetiu a previsão orçamentária de 2020 para 2021. E percebemos que, quando fechou o ano de 2020, nós tivemos, então, um superávit de arrecadação aí de 700 milhões, sejam recursos próprios, sejam recursos de outras fontes vinculados, mas o fato é que teve esse excesso de arrecadação. Portanto, aquele orçamento de 2020 foi previsto bem abaixo do que se concretizou ao final do ano. Então, considerando que se repetiu quase que o mesmo orçamento para 2021, e a gente percebe que do primeiro quadrimestre do ano passado para esse ano, estamos vendo assim já uma arrecadação a maior de 20 milhões. E o orçamento é praticamente o mesmo. Pouca diferença. Tudo indica que a projeção de excesso de arrecadação será bem maior. E verificando as receitas arrecadadas, eu só verifiquei aqui no quadro do ICMS um déficit de arrecadação nesse primeiro quadrimestre. Das demais receitas, a grande maioria foi positivo. Considerando que nós estamos ainda em pandemia, em que a população estaria sem dinheiro, sem recurso, e a arrecadação está maior, o que o senhor acha que está acontecendo? O planejamento que foi previsto bem abaixo mesmo, por isso que nós estamos tendo essa diferença maior de arrecadação, ou porque o povo está priorizando os tributos para serem pagos ao governo? Porque está no positivo e bem maior o positivo. Basta comparar os primeiros 4 meses de 2020 para esse ano de 2021, 20 milhões a maior de arrecadação. Só que o orçamento, eu me lembro que vocês projetaram o mesmo orçamento.
Assim, eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Agradeço a pergunta, vereadora Rose. Eu também preciso ampliar um pouquinho a resposta. Talvez a senhora não tenha tido oportunidade de acompanhar o início da audiência nas respostas que dei ao vereador Marcelo Sleiman e ao vereador Silvinho. Mas eu queria, antes de resgatar um pouco esse conceito, só fazer duas pequenas correções. A senhora, na formulação da pergunta, disse que a gente teve um superávit / excesso de arrecadação de 700 milhões. Isso não aconteceu, não é esse número. E que o ICMS, na comparação de 21 com 20... 70 milhões, secretário. Aproximadamente. E que na comparação o superávit continua não sendo de 70. E na comparação de 21 com 20, o ICMS ele foi menor. Ele não foi menor, ele foi maior em R$ 7.519.380,70. Feitos esses ajustes, a resposta que eu posso formular é a seguinte. Importante nós não nos esquecermos, né, até para que fique registrado para a história, os momentos que nós vivemos. A senhora se lembra, e por força de lei, para que a gente possa fazer a proposição e a aprovação de um orçamento, a Prefeitura Municipal, o Executivo, tem a data limite setembro do exercício. Então significa dizer que nós tínhamos até setembro de 2020 para fazer a proposição, tramitar e aprovar o orçamento que vigorará ou vigora em 2021. Para que a gente cumpra essa data de setembro, a montagem orçamentária ela se inicia em meados de junho, para que a gente tenha tempo de estudar o comportamento do primeiro semestre, colher informações mercadológicas, econômicas, financeiras, legislativas, legais, jurídicas, para transformar isso numa proposição, numa proposta, numa projeção e apresentar essa Casa de Leis. Então, quando nós retomamos a junho de 2020, nós estamos vivendo um momento absolutamente conturbado do ponto de vista econômico, financeiro, sem falar das questões de saúde, etc., que o país vivia. E naquela ocasião, deixei isso muito claro em todas as audiências, inclusive nos materiais apresentados, de que era absolutamente impossível se utilizar um índice qualquer, porque nem os economistas, nem as instituições que tratam a questão dos índices tinham consenso em relação à previsão ao comportamento que haveria nesse ano de 2021 em função das questões de pandemia. Então foi tomada uma decisão e aprovada por essa Casa de Leis de que o orçamento proposto de 2021 seria o mais próximo possível do orçamento de 2020. Por quê? Por conta da questão da imprevisibilidade de projeções. Seria meramente chutar números naquele momento. E foi isso que nós fizemos, foi dessa forma que nós fizemos a proposição orçamentária e foi nesses moldes que essa Casa de Leis aprovou o orçamento 2021. Para que a gente possa tranquilizar a população, essa projeção a menor, se nós levarmos em consideração apenas o primeiro quadrimestre que aconteceu, ela não reflete em nenhum prejuízo, nem para o Legislativo, nem para o Executivo e muito menos para a população. Por quê? Como respondi às perguntas do vereadores Marcelo Sleiman e Silvinho. À medida que nós temos conforto, quer seja pelo superávit, quer seja pelo excesso de arrecadação, de que são recursos num grau de maturidade, de trato do dinheiro público, da coisa pública, à medida que a gente vai sentindo que nós temos uma condição que pode ser aplicado, que pode haver uma aplicação desse superávit ou desse excesso de arrecadação, nós fazemos a propositura de um projeto de lei e encaminhamos para essa casa. Como fizemos com o projeto que a senhora se referenciou em relação ao superávit e como já mencionei que faremos ao longo dessa semana para o trato desse excesso de arrecadação. Então a transparência e o impacto para a população, ela é total. Porque esse eventual excesso de arrecadação e esse eventual superávit, nesses projetos de lei, nós fazemos a identificação correta de onde esses recursos estão sendo aplicados por não terem sido previstos no orçamento, lembrando o contexto do orçamento de 2021. A gente não pode esquecer esse contexto. Até porque a pandemia passa. Daqui 2, 3 anos, nós temos que olhar para trás e lembrar desses conceitos, porque são conceitos importantes. Em relação à questão da população,
voltando ainda ao anexo que a senhora se refere, o comportamento da nossa arrecadação, ele é um comportamento muito similar ou muito reflexo daquilo que aconteceu na economia nacional e municipal nos primeiros 4 meses do ano. Então, reportando a uma pergunta, se não me engano, do vereador Silvinho, da questão do comportamento da economia, etc. Do vereador Marcelo Slema. Se nós olharmos o ICMS como uma fonte de análise dessa questão, nós diríamos o seguinte: olha, como a arrecadação do ICMS, comparando 21 com 20, foi 7,5 milhões maior, isso pode ser um indicativo de uma atividade econômica melhor. Se nós olharmos, por exemplo, o IPTU, ele foi 2 milhões menor, se nós compararmos 21 com 20. Tem tudo a ver com a metodologia que adotamos de postergar o pagamento do IPTU. Nós não adotamos essa prática logo no início de 2020, mas adotamos essa prática já no início de 2021. Então eu diria que o reflexo desses números que constam do material são exatamente aquilo que a gente tem acompanhado nas mídias, nas redes, no noticiário nacional e no noticiário municipal. Mais alguma pergunta? Eu, novamente, vereadora Rose. Pois não, Rose? Pelo que eu tinha compreendido, o secretário falou, em resposta ao Marcelo Slemo, arredondando que o superávit, excesso de arrecadação, que virou de 2020 para 2021, foi em torno de 72 milhões, descontando os restos a pagar, ficariam 34 milhões, e que hoje, de saldo para ser analisado, o que será o destino desse recurso, seriam 16 milhões aproximadamente. Então, essas informações que eu acolhi de uma resposta para o vereador Marcelo Slema. Como o orçamento de 2020 foi próximo ao de 2021, conforme confirmado pelo secretário, e eram de 422 milhões 888 mil, arredondando, e o senhor disse, e se puder repetir para mim, então, como que fechou o orçamento de 2020, né? Só repetir o valor, porque foi projetado aproximadamente 422 milhões, mas ao final se concretizou a maior. Então eu gostaria que o senhor passasse, porque em nenhum momento a gente tem essas informações de forma oficial, nem na prestação de contas de 2020, o fechamento dela, né? O senhor não passou, e nem agora. Se o senhor puder repetir, como que se fechou. Aí outra pergunta dentro disso é que, como o senhor também disse que em junho nós já estamos próximos para fazer as peças orçamentárias para o ano que vem, 2022, e não só a LOA, PPA e a LDO, não só a LOA, mas também o PPA e a LDO, com os valores do orçamento concretizado de 2020, que foi a maior, como que será projetado 2022, tendo em vista que a gente já tem uma arrecadação já maior, demonstrado nesse primeiro quadrimestre de 2021, uma arrecadação a maior de 72 milhões de 2020, e como será feito a projeção para 2022. Os senhores vão também se aproximar do orçamento de 2021 e 2020? Como que vocês farão esse cálculo, tendo em vista o orçamento concretizado de 2020 e até o momento de 2021, com essa prestação de contas com o saldo positivo? Qual será o estudo
do comportamento das receitas que nós estamos tendo para a elaboração das peças orçamentárias para 2022. E aí gostaria então que o senhor repetisse como o valor que concretizou o orçamento de 2020, então. Obrigada. Eu preciso também iniciar fazendo uma pequena correção. A senhora colocou que esse secretário de governo, essa secretaria de governo, não formaliza de forma oficial as informações relacionadas ao encerramento do ano. Essa informação não está correta, especialmente porque no dia 8 de abril de 2021, a senhora, como representante de uma das comissões da Câmara, participou de uma conferência virtual comigo, que foi uma conferência organizada pelos vereadores presidentes das comissões de Orçamento e Constituição e Justiça, onde eu e o Guilherme, que está aqui do meu lado, ficamos por algum tempo respondendo todas essas questões. Não bastasse, eu mandei em resposta a um ofício da senhora, no dia 9 de abril, às 11 horas da manhã e 8 minutos, por escrito, todas as respostas relacionadas ao caixa, aos restos a pagar e ao superávit. Inclusive, na resposta que dei ao vereador Marcelo Sleima, eu li exatamente esse documento. Então, feito esse reparo, eu não me furto em dar nenhum tipo de explicação, vou tratar a questão do superávit. Primeiro ponto, é importante nós separarmos o conceito de superávit do conceito de excesso de arrecadação. São questões diferentes. O superávit sempre tem referência ao exercício anterior. Como ele é calculado, como ele é verificado, se comparando o quanto se tem no caixa, no encerramento do exercício, e o quanto se tem de restos a pagar. Se a diferença do caixa com restos a pagar for positiva, existe um superávit. Se a diferença do caixa com restos a pagar for negativa, além de ser uma condição de improbidade administrativa, ele é um déficit. O excesso de arrecadação, ele acontece ao longo do exercício. Então, se nós pegarmos o fechamento do primeiro quadrimestre como referência, nós temos um possível excesso de arrecadação ao longo de 2021. Por que possível? Porque o comportamento do orçamento, ele se dá de forma dinâmica ao longo dos meses. Objetivamente, sobre a questão da senhora, me reportando de novo ao e-mail e a resposta ao ofício. O fechamento do exercício de 2020 teve de caixa R$ 72.940.838,77. E teve de fechamento de restos a pagar, leia-se, no primeiro dia de janeiro de 2021, R$ 38.626.663,16, que, portanto, voltando ao conceito da explicação, quando eu comparo caixa com restos a pagar, a posição do caixa é maior, consequentemente existe o conceito de superávit, que nesse meu exemplo, nesse fechamento de 20 para 21, representa R$ 34.314.175,61. Não posso deixar de fazer a mesma consideração que fiz, não me recordo se foi para o vereador Lelo, posso estar confundindo o vereador que fez a questão. Não significa que pelo fato de eu ter tido um superávit de R$ 34.314.175,61, que esse dinheiro está disponível no caixa para qualquer tipo de despesa. Por quê? Para se identificar onde e como esse superávit pode ser aplicado, nós temos que olhar a fonte do recurso. Dentro desses 34 milhões, existem recursos que são de livre movimentação e existem recursos que são vinculados. Onde nós fazemos a informação, onde nós colocamos essa informação, em todo o projeto de lei que é encaminhado, onde vai se utilizar o superávit, a gente faz essa disposição. Recurso X, vinculado, eu uso para isso. Recurso Y, livre movimentação, eu uso para aquilo. E assim por diante. A mesma coisa se faz em projetos de lei que tratam excesso de arrecadação, que, como eu antecipei, muito provavelmente, ao longo dessa semana, as comissões receberão uma nova propositura do Executivo de um projeto de lei que trata o excesso de arrecadação. Volto à resposta que dei ao vereador Silvinho. Com toda a moderação, com todo o zelo,
sabendo que esse comportamento não pode se dar necessariamente ou obrigatoriamente ao longo do ano, a utilização é de parte desses recursos, dentro da projeção que a gente tem. Secretário? Silvio? Oi, Rose, pois não, à vontade. Não, a pergunta que eu fiz, talvez o secretário não tenha entendido, e essa questão de não apresentar de forma oficial, que eu me referi, não é em relação à audiência pública. O que eu falei que não é apresentado de forma oficial é o fechamento da receita anual, do orçamento anual fechado. Então, eu pedi para o senhor repetir. O senhor repetiu os restos a pagar, como que se deu, né, como que é feita essa movimentação. Como o orçamento foi projetado, um valor em 2020, e praticamente se repetiu em 2021, qual foi o final do orçamento concretizado em 2020? Essa é a pergunta. E aí a segunda pergunta é por que essa audiência de hoje não foi dado publicidade no site da prefeitura? Bom, em relação à primeira pergunta, se eu conseguir compreender, ela não é objeto dessa apresentação, ela é o encerramento do exercício passado e essa audiência já foi realizada. Essa audiência ela trata o encerramento do primeiro quadrimestre. Em relação à projeção para 2022, que a senhora perguntou, teremos uma audiência na próxima terça-feira, que é a audiência de elaboração do PPA e LDO para 2022, 25 no caso do PPA e 22 no caso da LDO. Falando devagar porque esses anos confundem, vereador Silvio. E a terceira pergunta eu não me recordo. Foram só duas. Não teve. A segunda pergunta foi sobre a divulgação no site da prefeitura. É que o senhor respondeu ao vereador Lelo que o orçamento fechou em 500 e alguma coisa. Não sei se foi ao vereador Lelo ou Marcelo Slema, o senhor já tinha... o senhor falou rapidamente que o orçamento 2020 concretizou em 500 milhões, alguma coisa. Por isso que eu pedi para o senhor repetir. Mas se o senhor não quiser repetir, tudo bem. É disso que eu falo quando eu peço essas informações oficiais, e isso não teve, por isso. Mas se o senhor não quiser responder, tudo bem. Talvez a senhora também não tenha acompanhado o início da audiência. A questão do vereador Lelo não se referiu ao ano de 2020. O vereador Lelo, de uma maneira bastante didática, ele fez uma conta aritmética muito simples, mas muito didática e importante, supondo, instigando uma eventual arrecadação no ano de 2021. E a frase que eu usei com ele é que eu espero que ele esteja certo, que eu espero que a arrecadação em 21 seja de 500 milhões de reais e que eu tenha o trabalho e a obrigação de apresentar ao vereador Palinha, que hoje é o presidente dessa casa, um projeto de lei tratando esse excesso de arrecadação. Gostaria muito, vereador Palinha, que isso acontecesse. Gostaria de comunicar com os senhores vereadores, se mais algum dos E a segunda senhores pergunta ele não respondeu. tem alguma pergunta, nós estamos caminhando para o final, vereadora Ose. Eu deixei a senhora A fazer pergunta que ele não respondeu. várias perguntas na sequência. Eu vou passar para o Fábio Leite responder a senhora, mas a senhora fez várias perguntas, eu também preciso ser justo com os outros senhores vereadores para abrir para que eles também façam perguntas, tá bom? A publicidade dessa audiência foi feita, inclusive, pela própria Câmara Municipal. Não, eu perguntei no site da prefeitura, se lá não precisa. Na Câmara, sim. Se algum dos senhores vereadores ou o público tiver alguma pergunta, nós estamos para o encerramento, 10 minutos. Fica em aberto, então, para que façam mais alguma pergunta, e eu acredito que vai ser a última, porque nós temos 10 minutos para encerrar.
Bom, se não tem perguntas, né, nós vamos então encaminhar para o encerramento. Queria, mais uma vez, né, fazer um agradecimento especial ao nosso presidente Palhinha, que está aqui presente na audiência, ajudando nos trabalhos também. Agradecer a vereadora Rosielo, a vereadora Érica da Liga do Bem, vereadora Cláudia Gabriel, vereador Marcelo Slemo, vereadora Alessandra Lucchesi, vereador Silvinho da Caio, que está aqui ao meu lado, ajudando nos trabalhos, assessorando como secretário, vereador Abelardo, vereador Cula. Eu queria, antes de encerrar, passar a palavra para o vereador Silvio fazer os agradecimentos, e aí eu encerro, vereador. Queridos Fábio, Guilherme, mais uma vez vocês cumpriram de maneira exemplar o papel de contraprestação, de informação, de comunicação que vocês sempre se propõem a fazer. A gente fica muito feliz de ver que toda a gestão financeira e econômica está sendo muito bem cuidada. Então, contem sempre conosco, eu falo agora em nome de todos os vereadores, e a gente sabe que juntos a gente tem tudo para fazer uma cidade cada vez melhor para as pessoas trabalharem, né? E esse é um compromisso nosso, né? De todos nós, juntos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, é sempre uma delícia estar aqui, ver os números, perceber que os percentuais de saúde, de educação estão superando os limites, né? Lógico que a gente fala de um período, mas a gente tem a certeza que nós temos uma cidade boa, porque nós temos pessoas muito boas à frente dela. Então é isso, contem conosco sempre, certo, presidente da comissão, meu querido Sargento Laudo, e juntos a gente tem muitas coisas para fazer. Muito obrigado mais uma vez. Laudo, boa noite. Pois não, vereador Abelardo. Só para informar, né, agora que eu consegui chegar aqui em casa, né, eu estava na rua, a internet aí falhando muito, eu estava acompanhando aí pelo Facebook. Quero dar os parabéns a todos aí, né, ao Fábio em especial, mas a todos aí que fazem parte aí dessa comissão também, e as pessoas aí envolvidas, né, e referente aí principalmente ao dinheiro público. Parabéns aí por todas as explicações, né? Então, como está no final, aí durante a semana, algumas dúvidas que eu tive, né? Eu estarei entrando em contato com o Fábio. Parabéns, viu, Fábio, e a todos vocês aí. Nós que agradecemos a participação do vereador Abelardo também. Bom, durante a audiência pública nós tivemos em média aí 13 pessoas conectadas pelo Facebook, além da audiência, né, que é muito grande pela TV Câmara, número de pessoas alcançadas em torno de 300 pessoas. Secretário Fábio, Guilherme e toda a sua equipe, obrigado mais uma vez, tá? É sempre uma satisfação recebê-los nessa casa, e eu tenho aqui um depoimento que sempre eu falo. O senhor sempre está com as portas abertas, o vereador que quiser, o munícipe, para falar a respeito das finanças do município com o senhor. E isso eu tenho que exaltar sempre. Muito obrigado, uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade, boa noite a todos, muito obrigado.